Olá, boa tarde. Esta semana, o Senado Federal aprovou o Marco Legal do Saneamento Básico. Segundo a proposta, que facilita a participação privada na prestação do serviço, até o fim de 2033, 90% da população vai ter acesso à água encanada e esgoto. Nesta edição do Jornal da Justiça, vamos falar mais detalhes sobre os direitos da população ao saneamento básico. E você vai ver também. STF encerra semestre com maior parte dos julgamentos sobre casos relacionados ao coronavírus. Desde o início da pandemia até hoje, a Suprema Corte do país recebeu 3.411 processos e proferiu 3.452 decisões. Tribunal Regional Federal da 2ª Região no Rio de Janeiro revoga prisões decretadas na operação que apura fraudes na eletronuclear. O ex-ministro Silas Rondon e o ex-deputado federal Aníbal Gomes não chegaram a ser encontrados pela Polícia Federal durante a operação. E ainda, com autorização da Justiça, Polícia Federal realiza operação que investiga ataques cibernéticos a instituições no Brasil, inclusive a Presidência da República. Na próxima quarta-feira vai ser realizada a última sessão plenária do semestre. Em tempos de pandemia, a Suprema Corte não parou e a maior parte dos julgamentos foi exatamente sobre casos relacionados ao novo coronavírus. Os números fazem parte do painel Covid-19, criado pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente para que a população possa acompanhar o julgamento de casos relacionados à doença. Desde o início da pandemia até hoje, a Suprema Corte do país recebeu 3.411 processos e proferiu 3.452 decisões, algumas no mesmo processo. Quase 2/3 dos casos são referentes a questões de alta complexidade ou que causaram grande impacto e repercussão, como as ações que questionaram medidas provisórias sobre o auxílio emergencial e a flexibilização de leis trabalhistas durante a pandemia. A prioridade às questões relacionadas à Covid-19 foi uma determinação do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, que nessa quinta-feira voltou a destacar a alta produtividade da Corte. Que eu reitero, doutor Aras, doutor Felipe Santa Cruz, doutor Levi, doutor Gabriel, não há corte constitucional que mais julga no mundo do que esta corte que nós participamos, junto com as funções essenciais da Justiça. Para acompanhar o balanço dos julgamentos relacionados à pandemia do coronavírus, basta acessar o painel Covid-19, que fica na página do Supremo Tribunal Federal na internet, www.stf.jus.br. E nesta penúltima semana de atividade, a movimentação também foi grande. Quem faz um balanço dos julgamentos para a gente é Gisele Reis, consultora jurídica da TV Justiça. Durante esta semana, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a expulsão de estrangeiro com filho brasileiro, nascido depois do fato criminoso, que motivou o ato expulsório, é incompatível com os princípios constitucionais da proteção à criança e à família. A decisão foi unânime, no julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Os ministros entenderam que a antiga redação do Estatuto do Estrangeiro contrariava o princípio da isonomia ao dar tratamento discriminatório a filhos havidos antes e após o fato motivador da expulsão. Os prejuízos para a criança são os mesmos e independem de sua data de nascimento ou adoção. Os ministros decidiram que todos os membros do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo podem concorrer às vagas de presidente, vice-presidente e corregedor-geral de justiça. O TJ local ele tem autonomia para disciplinar a eleição dos seus cargos de direção. O STF, por maioria, também atestou a constitucionalidade da reforma da Previdência de 2003, na parte que trata do limite dos benefícios do regime próprio de previdência social e determina que as aposentadorias acima do teto constitucional devem ser reduzidas. Para o Supremo, o teto remuneratório não pode ser ultrapassado, seja na redação originária da Constituição Federal ou em relação a reformas ao texto da Constituição.
Outra decisão importante se deu na análise de uma ação que questionava trechos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que permitia a redução temporária na jornada de trabalho com a adequação dos vencimentos. O Supremo declarou inconstitucional qualquer interpretação que permita a redução de vencimentos de servidores públicos para a adequação de despesas com o pessoal. E não podemos deixar de citar a eleição do ministro Luiz Fux para a presidência do STF e da ministra Rosa Weber para exercer a vice-presidência. Eles irão comandar a Corte Constitucional pelo período de 2 anos. A posse está marcada para o dia 10 de setembro. Na verdade, estamos caminhando para as últimas sessões do primeiro semestre de 2020. Na próxima quarta-feira, será a sessão de encerramento das atividades semestrais do STF. E no dia 2 de julho, o STF entra no período de férias forenses. As questões processuais urgentes serão decididas nesse período pelo presidente da Corte. O Ministério Público Federal mandou ao Senado sugestões de mudanças no projeto da chamada Lei das Fake News. A proposta fixa novas normas para uso de redes sociais. O MPF sugeriu a retirada da exigência das empresas manterem bancos de dados no Brasil e da obrigação dos usuários apresentarem documentos para cadastrar contas. O argumento é que as duas contrariam o Marco Civil da Internet e normas internacionais. Outro pedido é para modificar o trecho que permite a mediação para retirada de conteúdo claramente criminoso. A sugestão é que ela seja feita e as empresas fiquem obrigadas a publicar a decisão com a explicação clara dos motivos. A votação do projeto das fake news estava prevista para esta semana, mas foi adiada para a próxima terça-feira. Os senadores pediram mais tempo para discutir o texto. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro, revogou todas as prisões decretadas numa operação que apura fraudes na eletronuclear. A ação, realizada ontem, é um desdobramento da Lava Jato e entre os investigados estão o ex-ministro de Minas e Energia, Silas Rondon, e o ex-deputado federal, Aníbal Gomes. A prisão do ex-ministro e do ex-deputado foi autorizada nesta quinta-feira pelo juiz federal Marcelo Bretas. Ele expediu ainda outros 10 mandados de prisão e 5 de busca e apreensão. O ex-ministro Silas Rondon e o ex-deputado federal Aníbal Gomes não chegaram a ser encontrados pela Polícia Federal durante a operação. Eles são acusados de receber propina de empresas que assinaram contratos com a eletronuclear para a construção da usina Angra 3. No fim do dia, o Tribunal Regional revogou os mandados de prisão de todos os investigados. Segundo o desembargador federal Ivan Atier, a decretação das prisões violou os princípios constitucionais da não autoincriminação e da presunção de inocência. Além disso, o desembargador afirmou que não cabe prisão temporária para garantir investigação, conforme decisões anteriores do próprio tribunal. E a seguir, vamos falar sobre direito à saúde com a aprovação do novo Marco Legal do Saneamento Básico. A gente volta já já. A nossa Constituição Federal se mostra eficaz e eficiente, tendo sido elaborada com sabedoria pelos legisladores. É interessante que o artigo 5º deveria ser de conhecimento de toda a população brasileira, porque determina as garantias fundamentais dos nossos direitos. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul e no Ceará em operação que investiga ataques cibernéticos a instituições no Brasil, inclusive a Presidência da República. De acordo com o inquérito, uma organização criminosa chamada Digital Space expôs ilegalmente os dados de 200 mil servidores públicos e autoridades, inclusive integrantes do Executivo e das Forças Armadas. Os sistemas públicos de informática foram invadidos pelo grupo para intimidar as vítimas. Estão sendo apurados crimes de invasão de dispositivo informático, corrupção de menores, estelionato e organização criminosa. O Hospital Santa Luzia, em Brasília, vai ter de reconhecer o vínculo de emprego com o médico sócio da empresa. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que existia relação de trabalho entre eles. Os detalhes com Thalia Santos.
O médico ajuizou a ação alegando que inicialmente foi contratado como pessoa física para o cargo de diretor técnico, mas que depois o contrato foi renovado para pessoa jurídica. A participação como cotista, ainda segundo o médico, foi uma exigência do hospital para que ele atendesse no pronto-socorro, realizasse consultas e exames. No entanto, o médico contou que passava a maior parte da jornada resolvendo problemas do hospital com subordinação, o que foi negado pela empresa. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e Tocantins, reconheceu o vínculo de emprego, assim como o juízo de primeiro grau. Para o TRT, apesar do médico ter sido contratado para o cargo de diretor técnico, ficou comprovado que ele prestou serviços como empregado. O hospital recorreu da decisão e o caso chegou na 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. O relator, ministro Alberto Bresciani, entendeu que na decisão do Tribunal Regional não havia qualquer ofensa à lei e que, portanto, deveria ser mantida. Por unanimidade, a turma negou o recurso do hospital. Partidos políticos registrados no TSE têm até o dia 30 de junho para enviar as prestações de contas de 2019 à Justiça Eleitoral. Quem não apresentar os dados pode ter o repasse das cotas do fundo partidário suspenso. As siglas devem usar 2 sistemas diferentes para enviar os documentos: o Sistema de Prestação de Contas Anual e o Processo Judicial Eletrônico. A expectativa do TSE é receber mais de 99 mil manifestações. Em meio à pandemia do novo coronavírus, o Senado aprovou o novo marco legal do saneamento básico. A proposta facilita aumento da participação privada na prestação do serviço e prevê coleta de esgoto para 90% da população até o fim de 2033. Segundo o Ministério da Economia, a legislação deve atrair mais de 700 bilhões de reais em investimentos e gerar, em média, 700 mil empregos no país nos próximos 14 anos. O texto agora segue para a sanção do presidente. O saneamento básico não é apenas o acesso à água tratada e coleta e tratamento de esgoto. O saneamento básico é o conjunto de serviços, infraestrutura, abastecimento de água, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais urbanas. Ele envolve a atuação de diversos agentes e pode ser prestado por empresas públicas e privadas em regime de concessão, subdelegação, parcerias público-privadas, entre outros. O saneamento básico é essencial para o desenvolvimento de um país e para o aumento da qualidade de vida das pessoas. Um saneamento básico de qualidade promove melhorias na saúde, principalmente de crianças, com a diminuição da mortalidade infantil e a prevenção de doenças. Apesar de ser um serviço previsto na Constituição Federal, 104 milhões de brasileiros não têm coleta de esgoto. Os dados são do Instituto Trata Brasil, que também constatou 35 milhões de pessoas não têm sequer água tratada em casa. A nova legislação sobre o tema foi aprovada pelo Senado em sessão por videoconferência. O Marco Civil do Saneamento Básico já estava sendo discutido na casa desde 2018. Ele prevê coleta de esgoto para 90% da população e o fornecimento de água para 99% dos brasileiros até 2033. O marco estende ainda prazos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O fechamento de lixões, por exemplo, agora passou para 2021 em grandes cidades e 2024 em municípios com menos de 50 mil habitantes. Também autoriza a participação de empresas privadas na prestação de serviços para o setor. Segundo a Organização Mundial da Saúde, para cada R$1 investido em saneamento, o governo economiza 4 em gastos com saúde. A OMS estima ainda que 350 mil pessoas sejam internadas no SUS por doenças ligadas à precariedade no sistema. A gente segue falando sobre o marco legal do saneamento básico, agora com a advogada Kênia Amaral Duarte, que é especialista no assunto. Muito obrigada por estar com a gente aqui no Jornal da Justiça, doutora. Eu que agradeço, Evelyn. Doutora, muita gente, muitos brasileiros ainda sem acesso mínimo à água tratada e ao esgoto. Quais os desafios até agora, né? O que se passava na legislação brasileira para tanta gente ainda não ter esse acesso básico? Então, a gente está enfrentando esse problema já há bastante tempo. A gente tem, na Constituição de 88,
já previsto o direito à saúde. Também temos uma lei regulamentar que que regulamenta o inciso 19 do artigo 21, que fala justamente sobre saneamento básico, sobre coleta de esgoto, resíduos sólidos e tudo mais. A gente tem uma lei a Lei 9433 de 97, que era para tratar sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos e tudo mais, já tratando sobre essa questão. E o PL 4162 de 2019, recentemente aprovado, está alterando não só essa legislação que eu acabei de citar, mas também a Lei 9984 de 2000, que também trata do assunto. Na verdade, esse projeto aprovado, ele está alterando um emaranhado de leis, e, na verdade, esse novo marco legal, eu posso dizer para você que ele está protelando medidas que já deveriam ser tomadas, já deveriam ter sido tomadas. Como você falou ainda há pouco sobre os dados da Trata Brasil, a tratabrasil.org tirou essas informações sobre abastecimento de água e esgotamento sanitário do Sistema Nacional de Informação Sanitária, que é alimentado pelos governos municipais e estaduais, e também que é um sistema de informação do governo federal. Essas metas do tratamento de resíduos sólidos, das águas pluviais, já foram, há mais de 20 anos elas estão sendo esticadas, vamos dizer assim. Nós já deveríamos ter tomado medidas, e essa meta que jogaram para quando? 2033? 2033, isso, 2033. Para 2033, elas previa-se que nós estivéssemos cumprindo essa meta já agora, no ano de 2021. Elas foram esticadas novamente. Uhum. Eu espero que com essa nova alteração, inclusive a legislação, ela já tinha sido... Esse PL 4162, ele trouxe alterações que já haviam sido feitas em 2018 por duas MPs, que foi a MP 8868 de 2018 e a MP 844 de 2018. Ele basicamente colocou essa redação nessa nova legislação, né? Temos esperança de que essa legislação nova traga realmente coisas efetivas, como a implantação do Plano Nacional de Saneamento Básico, que o Plano Nacional de Saneamento Básico é de uma lei de 2007, a Lei 11.445 de 2007, já previa o Plano Nacional de Saneamento Básico. Nós não conseguimos cumprir as metas, estamos esticando novamente por meio dessa legislação que acabou de ser votada e foi aprovada, e eu sinceramente espero que nós consigamos atingir essas metas. Olhando aqui no site do Trata Brasil, que você acabou de mencionar, eu dei uma olhada, nós vimos aqui que 21,7% do esgoto da região norte somente é coletado. A região que trata mais esgoto é a região centro-oeste, com 53,88%. Quer dizer, nós temos metade da população brasileira tem acesso a tratamento de esgoto e com água encanada precária. Uhum. Doutora, muito obrigada pela participação e por todas essas informações. Obrigada, Evelyn. Eu que agradeço. Boa tarde a todos os telespectadores. Tchau. E veja no próximo bloco, Justiça Eleitoral quer saber a opinião da população sobre os impactos da pandemia da Covid-19 nas eleições municipais de 2020. Eu volto em instantes. Neste ano de 2020, a Constituição Federal celebra 32 anos de existência. Trata-se do diploma que consagra a liberdade e as diretrizes fundamentais de uma nação, inclusive
no tocante ao desporto. O desporto como direito social e direito fundamental. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a decisão da Justiça de São Paulo que obrigava a Santa Casa de São Roque, no interior do estado, a devolver equipamentos de UTI a um hospital particular da cidade. Os equipamentos do hospital particular estão na Santa Casa e são utilizados no combate à Covid-19. O município de São Roque afirmou que pediu os equipamentos porque, com a pandemia e a crescente demanda, não seria possível comprar materiais. E disse que, por falta de credenciamento nos planos de saúde e da documentação exigida, nenhum leito de UTI do hospital privado estava ocupado. Já a instituição particular afirma que o município não tem local adequado nem equipe para usar os equipamentos e que o pedido da Santa Casa teria sido feito antes da pandemia. Ao suspender a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, o ministro Dias Toffoli afirmou que a legislação criada para o enfrentamento à pandemia permite ao poder público solicitar os equipamentos a instituições privadas e que, se houver dano, quem cedeu os equipamentos pode ser indenizado. Destacou também a garantia à saúde prevista na Constituição Federal e disse que retirar os equipamentos da Santa Casa poderia prejudicar o atendimento a aproximadamente 180 mil pessoas. Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça entende que, mesmo com o trabalho infantil sendo proibido, quando há casos, não deve haver idade mínima para contagem de tempo de trabalho para efeitos previdenciários. Os ministros analisaram o caso em que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região reconheceu que um segurado exerceu trabalho rural na infância, mas que só seria possível admitir esse tempo de atividade a partir dos 14 anos para efeito de aposentadoria. O tribunal considerou a aplicação das constituições da federação vigentes à época dos fatos, que já proibiam o trabalho infantil. Já no STJ, o relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, destacou que, de acordo com a jurisprudência da Corte, a proibição legal deste tipo de trabalho tem o objetivo de proteger as crianças, não podendo prejudicar aqueles que foram obrigados a trabalhar na infância. Para o ministro, é uma atividade que deve ser duramente reprimida, mas considerar o tempo de trabalho total, sem estabelecer uma idade mínima, é uma forma de não punir duplamente o trabalhador e amenizar os prejuízos sofridos pelas pessoas. O Tribunal Superior Eleitoral quer saber a opinião de pessoas e entidades sobre os impactos da pandemia da Covid-19 nas eleições municipais de 2020. A proposta é ampliar o debate com a sociedade civil para adotar medidas para a realização do pleito. Em todos os cantos do Brasil, menos em Brasília e em Fernando de Noronha, eleitores vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas o TSE quer saber a opinião das associações, fundações, movimentos ou grupos interessados. Por isso, as instituições estão convidadas a participar de uma consulta pública sobre os impactos da pandemia nas eleições municipais de 2020. Em outras palavras, o TSE quer saber qual é a sua opinião. As eleições devem ser adiadas? Quais medidas devem ser tomadas para uma votação segura em tempos de Covid-19? Como realizar a campanha de veiculação de propaganda eleitoral? Para participar é bem fácil e eu vou te mostrar. Primeiro, você entra no portal do TSE na internet. Em seguida, você clica em Serviços Judiciais, que fica no canto direito da tela. Aí vai aparecer Audiências Públicas, Consultas Públicas, é aqui. Aí já aparece o link de inscrição e aqui mesmo você já coloca a sua opinião sobre os temas destacados. Todas as sugestões serão analisadas por um comitê formado pelo TSE, incluindo a presidência da Corte. A ideia é que as informações contribuam para o debate democrático que tem acontecido entre a Justiça Eleitoral e o Congresso Nacional para que a melhor decisão sobre o futuro das eleições seja tomada. O prazo para enviar as propostas vai até o dia 30 desse mês. O Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Um ótimo fim de semana para você. Tchau!